Não é falha nenhuma. O mercado funciona exatamente assim, é como ele funciona. É o que o Keynes e o outro lá, no século XIX, tentaram explicar. Vocês não precisam ficar como estudantes prisioneiros. Tem gente, tem o Minsky, tem outros que estudaram isso. Os economistas industriais hoje estão tratando dessa questão, os economistas financeiros também. Vocês não precisam ficar grudados nele, mas é importante que vocês entendam exatamente o que eles disseram, porque foram os que disseram, na verdade, que construíram as hipóteses sobre como funciona. E, além disso, pare, por favor, de chamar isso de economia de mercado. Chama-se economia capitalista. Vamos dar o nome aos bois. Fugir dessa coisa ideológica, economia capitalista, ou, como chama o outro, regime do capital. Trata-se disso, como disse o Keynes nas suas obras preparatórias. É uma economia em que alguns têm o controle dos meios de produção e do crédito e do dinheiro, e os outros vendem sua força de trabalho. E que o objetivo não é maximizar o produto material, senão maximizar o lucro. Quando ele diz isso, ele já está de antemão explicando o quê? Que as pessoas podem preferir, que os capitalistas podem preferir não investir para ganhar mais. Para ganhar o quê? O prêmio de liquidez. Quando a coisa está preta. E aí já tem uma reflexão sobre a natureza do dinheiro. Isso eu vou, para terminar, falar para vocês. O dinheiro, para o Keynes e para o Marx, não é um meio de troca. Nem mesmo não é importante ser meio de troca, nem meio de pagamento. É importante que seja medida de valor e que seja a forma geral da riqueza e do valor. O objetivo da produção. Para os dois, esse problema é simples, não é complicado. Não é nada complicado. Então, quando eu vejo as discussões monetaristas versus keynesianos, o que o Friedman está dizendo? Friedman está falando? O que o Friedman, que não é bobo, hein? O que disse o Friedman? Que o dinheiro não tem especificidade nenhuma. Essa forma de dinheiro não tem especificidade nenhuma. Qualquer outro ativo pode fazer esse papel. Então, como os agentes são racionais, a economia tem um mercado que é capaz de equilibrar o preço dos ativos. Assim, o dinheiro não tem preferência pela liquidez. Certo? Ou seja, uma economia capitalista com dinheiro falso, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro no sentido profundo da palavra, quer dizer, o objetivo da produção, a forma pela qual a riqueza se acumula e é medida. Você não mede a riqueza em são 2 cavalos, 3 onças, 5 pangarés, não é assim. É a economia que tem balanço. Você mede a posição das famílias e das empresas pelo balanço. Qual é o seu patrimônio líquido? Como se mede isso? De forma monetária. Muito bem. Falei demais, agradeço o silêncio e a paciência que vocês tiveram de me ouvir. Muito bem, estou aqui à disposição para as interpelações e perguntas. Não acredito que você não tenha coragem de levantar a mão. Fernando, claro. Eu estive num seminário semana passada, no workshop do Rio, Seminário Internacional, estava lá o economista da London School. Quem? Estava um economista da London School, um dos, provavelmente a Ana Elizabeth Beperot, e chama Hobbit, o Aiden. Ele divulgou um texto que eu traduzi hoje, pequeno texto, mas ele faz um questionamento da ética profissional do economista.
respeito desse comentário. O texto se intitula Desempenho da Economia e Desempenho dos Economistas. As outras profissões tendem a explicar a economia pelos economistas falam. De maneira geral, os economistas dão um risinho snob e falam, não tem nada a ver com isso, né? Lava as mãos a respeito. E ele começa a questionar e listar, é muito interessante, pontualmente, mas quem propôs a abertura comercial? Quem propôs a abertura financeira? Quem falou que o mundo liberalizado melhor? Quem fez o Big Bang da União Soviética? E vai listando pontos nas últimas décadas. E chega à conclusão que os economistas, pela arrogância deles a se propor, sabe, conhecer a verdade, a autossuficiência, teria mais responsabilidade em termos de ética até que os outros cientistas sociais, no nível de um engenheiro civil e de um médico, porque ele também provoca danos sociais, mortes. No fundo, o artigo é uma proposição assim, o que é ética profissional no segundo plano deixou de ser estudado pela economia. Então, a volta à ética é a questão, a proposta Bom, Fernando, você sabe que depois da crise saíram inúmeros textos e estudos sobre o papel dos economistas, né, na crise. O Gary Dinsky, aquele economista, estava no seminário, o Gary Dinsky. Então, ele fez um estudo sobre isso, muito interessante, né? O que aconteceu, e nós temos que ser muito claros a esse respeito, né, sobretudo na academia, né? O que aconteceu é que nos últimos 30 anos, e nós todos fomos partícipes e observadores desse fenômeno, e no Brasil em menor intensidade, é que os economistas se tornaram consultores. Até porque isso faz parte da transformação da economia. Quando eu vejo, por exemplo, o Clóvis Rossi faz uma indagação, por que os economistas fazem previsões? Porque nessa economia você tem que fazer previsões. As empresas têm que fazer previsões. Elas não podem montar o orçamento do ano sem fazer uma previsão sobre inflação, sobre o nível de demanda que elas vão ter, sobre como vai andar a economia em geral. É você fazer previsão, né? Tem que fazer previsão num ambiente de, como você sabe, de incerteza. Então não é que você pode se cercar das maiores cautelas e assim mesmo você corre o risco de errar redondamente. Então você precisa sempre, necessário sempre que você coloque as restrições muito claramente. Olha, isso aqui eu estou supondo assim, assim, assim. Mas acontece que, não, eu, por exemplo, né, dou pareceres, faço consultoria, sempre aviso, eu falo, olha, com todo respeito pela minha profissão, é muito precário isso tudo que eu estou dizendo, certo? Então, o que você não pode você, quando é requerida na ética, questão da ética, quando é pedida a sua opinião, o que agora as escolas estão obrigando? Aqui os economistas declarem a que instituições ou a que empresas estão ligadas. Porque o que aconteceu foi uma bandalha geral. O caso mais claro é daquele economista do Michigan, né? Do Michigan, que estava dando um parecer sobre a Islândia, às vésperas da crise. Ele disse que a estabilidade da economia islandesa era uma coisa absoluta, né? Aí, quando ele viu que o negócio deu errado, ele trocou estabilidade por instabilidade. Quer dizer, isso é o cúmulo da picaretagem, né? Então, o que a gente tem que ter claro que não é que você vai demonizar o economista que está dando, mas ele precisa ter claro que na sua opinião pública, quando ele vai dar a sua opinião pública, ele não pode deixar de declinar qual é a sua dependência de uma determinada empresa, etc. Então, você está perdendo, isso é verdade,
não é verdade só para os economistas, é verdade também para a democracia. Como diz o Richard Sennett, você tem um declínio do homem público, o homem que fala a despeito dos seus interesses, que fala além dos seus interesses, né? Que fala procurando, na verdade, se libertar dos seus interesses. Porque o debate hoje econômico no Brasil, desse ponto de vista, é uma vergonha. É uma vergonha, porque a imprensa está toda ela, na verdade, marcada pelas opiniões dos caras que são economistas dos bancos. Então, quando a taxa de juros caiu, quando a taxa de juros caiu e eles administraram o câmbio, que está corretíssimo, eles começaram a atacar o ministro da Fazenda. Por quê? Porque diminuiu o espaço da arbitragem entre juros e câmbio, certo? Diminuiu o espaço da arbitragem, então eles ficaram nervosos. Então eles foram no Financial Times e na Economist não pensam que eles valem muito mais do que os outros, né? A Economist, o Financial Times, tudo picareta. Não, tudo picareta, passa desse princípio, tudo picareta. Leiam com muito cuidado. Eles foram lá e montaram uma campanha de desmoralização. Isso eu sei, isso eu não estou contando, eu sei quem são até os consultores que foram lá para envenenar os editores. Né? Como vocês viram, recentemente a notícia no jornal, né, de que o regime militar corrompia os jornalistas, né, porque eles acabaram de ver isso, saiu na Folha. Né? Não pense que isso parou. Agora não são mais os militares, são outros. Paga melhor. Né? Os fundos são mais generosos. Né? A gente não precisa dizer os nomes aqui, né? Nem deve, porque é levantar uma suspeita que não se deve fazer, mas a opinião generalizada na imprensa, eles pegam a opinião majoritária. A opinião majoritária é sempre a opinião dos que estão ligados a interesses. É muito raro. Mais que isso, todo o quadro da discussão, eu pergunto a vocês, vocês leram recentemente alguma matéria importante sobre isso que nós discutimos aqui, sobre as transformações da economia mundial? Vocês leram em algum lugar, algum debate, alguma coisa? Abrir na televisão, tem alguém discutindo? Não, eles estão discutindo aqui o tripé. Né? Estão discutindo o tripé, eu acho que deviam, para alguns, devia acrescentar um pé a mais para eles ficarem quadrúpedes. Um pé a mais. Porque você está obviando, evitando as discussões que são as discussões que interessam para o Brasil. Né? Então não vamos nos iludir, essa coisa do espaço público, está acontecendo com o espaço público, é uma coisa muito grave, porque você impede que a informação chegue até o seu usuário. Né? Não é só uma coisa dos economistas. O problema é mais complexo, mais complicado. Né? É o problema da formação. Estava falando o negócio da Itália, são as oligarquias. É uma sociedade oligárquica, mais que nunca, no mundo inteiro. Não é só na Rússia que tem oligarquia, não. Uma pergunta breve, na verdade. Outro dia, tempos atrás, eu li um artigo seu em que você dizia que era mais fácil um camelo passar por um buraco numa agulha do que um aluno de economia ler o Debt Deflation do Fischer. Eu queria... Eu exagero às vezes. Mas os bons professores sempre exageram. Eu queria te colocar o seguinte: qual seria a sua mensagem, né, para aqueles que estão começando a estudar economia, ou enfim, desse contato com os autores clássicos, né, com os grandes autores? Você já respondeu a minha pergunta, né? Eu acho que é imprescindível, no caso de
uma disciplina ou de uma área do conhecimento, eu não vou chamar de ciência, depois explico por quê. É uma área do conhecimento como a economia, que vocês leiam os autores clássicos no original, que é a orientação dessa casa aqui. Né? Todo mundo leu Marx, o Keynes, o Fischer, o Friedman, tudo no original. Né? Depois, claro, vocês podem ler os comentários, e tem bons comentaristas. O problema é você inverter o negócio. Você lê os comentários e não lê o original. A teoria geral, vamos ficar na teoria geral. A teoria geral é um livro dificílimo, escrito por um sujeito, né, brilhante, uma das pessoas, um dos cérebros mais brilhantes, como dizia o Bertrand Russell, que ele se sentia o Bertrand Russell, que escreveu O Princípio da Matemática, que se sentia um idiota quando conversava com o Keynes. Né? O sujeito, que é um livro escrito ao revés. Né? Por quê? Porque ele tinha que explicar com calma. Primeiro ele começa com a coisa dos postulados da teoria clássica, né? E depois passa para a teoria da demanda efetiva no capítulo 3. Você só compreende o que ele se lendo o livro inteiro. Não dá para ler, tem gente que lê até o capítulo 3, ou até a função consumo, né? E depois não vai para frente. Eu, se fosse o Keynes, não sou, nem tenho a pretensão de ser, começaria pelo capítulo 17. Né? Porque é o capítulo em que ele discute as decisões sobre a forma de posse da riqueza, né? Que é o que é o importante no livro. Esse texto o Samuelson dizia, esse capítulo 17 é uma coisa horrível, ninguém entende o que ele está querendo dizer. O Samuelson, Paul Samuelson, dizia, ninguém entende o que esse cara quer dizer. Mas é o capítulo central, a partir do qual você pode entender a teoria da demanda efetiva. Você está de acordo? Que é uma teoria sobre posse da riqueza. Assim como Marx tinha uma teoria sobre as formas das menos desenvolvidas para as mais desenvolvidas, é uma dinâmica das formas. Belíssimo. Atrapalhado o cara também, porque ler aquilo lá não é fácil. Atrapalhado, cara, atrapalhado, mas é a dinâmica das formas. Agora virou carne de vaca esse negócio, que a gente ensinava aqui já desde os anos 70, certo? Vocês que foram meus alunos, dizer que eu não... Mas tudo bem, menos mal. Né? Então, tem que ler o original para você sentir a dificuldade. Não adianta você pegar o negócio mastigado, você sentir a dificuldade, até a dificuldade que o cara teve para escrever, para construir aquilo. Né? O Fischer, pegar o debt deflation do Fischer. O Fischer, às vésperas da crise de 29, disse o seguinte, olha, os preços ainda estão baixos. Lembra isso? Os preços ainda estão baixos. Mas teve a coragem intelectual de depois falar, olha, essa economia é inclinada até essa inflação, essa deflação de dívidas, quando, na verdade, reverte o ciclo. É um texto muito bom, excelente. Assim como é bom, olhando do ponto de vista dele, a crítica que o Friedman faz ao Keynes. Por que você tem que ler? Porque você tem que ver em que ponto ele atacou. Senão fica monetaristas versus keynesianos, ninguém sabe bem o que está sendo discutido. Então, isso eu digo para vocês, aos meus queridos professores, não deem moleza para eles, façam eles lerem os textos, como a riqueza das nações, como a teoria dos princípios do Ricardo. Não há como sair disso. E mais, não dá para ler só a economia. Essa escola foi fundada sob a suposição de que era uma escola que cuida das ciências do homem, pelo menos em parte. Vocês têm que estudar Weber, sim. Capitalismo. Estudo o Marx, estudo o Keynes, estudo o Weber, estudo o Zombart. Ela foi criada com esse espírito.
né? O João Manuel dava um curso de interpretações do Brasil, em que eles liam Gilberto Freire, liam Sérgio Buarque de Holanda. Vocês têm que ser mais bem formados do que a tigrada que sai de uma escola de economia normal. Vocês têm que saber que se vocês entraram aqui, vocês fizeram uma escolha por uma visão muito mais ampla da vida. É uma coisa penosa você discutir hoje com um economista que acabou de chegar de uma escola americana. Eles mesmos acabam se sentindo mal. Então aqui esse é o espírito. Né? Tem que ler os clássicos, sim. Estou dizendo, e os mais recentes, tem que ler o Minsky. Quem começou a dar o Minsky no Brasil foi essa escola aqui, em 1975. Agora o Minsky virou profeta. Minsky Moments. Né? Não é isso que os caras falam? Minsky Moments. Minsky a gente dava aqui desde 75. Essa escola, podem falar o que quiserem, mas do ponto de vista da erudição, do conhecimento, nós podemos até dizer besteira, como o economista diz mesmo, eu também disse várias, mas a base da nossa formação é uma formação que cuida da dignidade de vocês como intelectuais, como gente que se dedica ao trabalho intelectual. Nós não vamos dar porcaria para vocês aqui. Ok? Primeiro eu queria dizer uma satisfação estimular, senhor. Boa tarde, professor. Claro. Eu queria primeiro dizer com satisfação estimular ao senhor e gostaria de perguntar, como você já trabalhou no governo, o que foram as transformações mais intensas na relação entre as organizações privadas e a regulamentação por parte do governo, quais foram as principais mudanças ultimamente. Mas antes eu gostaria de perguntar uma opinião pessoal, se o senhor acha que vai haver uma sobreposição de interesses privados sobre o governo e o alinhamento não vai ser, enfim, associado, se as organizações privadas vão conseguir ter o controle da legalização, enfim, da jurisdição em geral. Se o senhor acha que o governo vai perder para os interesses privados a organização social de uma forma geral? Eu acho que isso aconteceu ao longo das últimas 4 décadas, né? Em que, na verdade, o problema não é das organizações, é do privatismo que invadiu a esfera pública. Se você for olhar o que aconteceu com a desregulamentação, é claro que a desregulamentação financeira, que culmina em 99 com o Clinton, com o Clinton, governo democrático, ela vinha avançando, né? Mas ela culmina com o Clinton em 99 com aquele ato que eu nunca consigo repetir o nome, porque são 3 nomes, Granville e qualquer coisa. Granville, quem falou? Deus lhe pague. Eu não consigo lembrar do nome desse cidadão, não é isso, Granville? Se você ler a história, o Estado de São Paulo, o jornal, publicou umas matérias editadas pelo New York Times em 94, se não me engano, em que eles relatam as reuniões do Clinton com o pessoal de Wall Street, né? Em que eles estabelecem o cronograma. Eu tenho as matérias guardadas. Eles estabelecem o cronograma de reformas que tem que chegar até a liberalização, né? Bom, o que você observa é que é uma infiltração cada vez mais insidiosa
e mais generalizada dos lobistas do sistema financeiro no parlamento. Eu escrevi um artigo, não sei se alguém leu, sobre a diferença de rendimento das carteiras dos senadores e deputados